7h14, o Diego Amorim participa aqui conosco do Conexão Brasília e hoje o Diego traz aqui uma reflexão a respeito dessa tragédia no Rio Grande do Sul. E claro, né, Diego, a gente fica por aqui, fica solidário e auxilia na medida do possível, seja no envio de roupa, de calçados ou até mesmo em forma de doação em dinheiro, como muita gente tem feito, mas é muito difícil a gente dimensionar o que está acontecendo por lá, né, Diego? Exatamente, Nonato. Anos atrás, quando eu era adolescente, aqui em Brasília, eu fiz fazer uma ação com os amigos. A gente foi visitar uma casa de idosos, um lar de idosos aqui no Distrito Federal. Começo hoje a coluna contando esse caos. E eu me lembro muito bem que tinham ali vários idosos e idosas no pátio. Chegou um grupo de jovens com violão, com brincadeiras. Muitos saíram dos seus quartos e foram ali para o pátio daquele lar de idosos, daquele asilo, né? E eu, passando pelos corredores do lar, do asilo, encontrei um senhorzinho que estava na sua cadeira de balanço dentro do quarto e não saiu junto com os demais, né? Aquilo me chamou a atenção. Eu entrei no quarto, comecei a conversar com aquele senhor e falei: por que o senhor não está indo ali brincar com a gente e tal, tem um violão? E ele me respondeu algo que eu nunca vou me esquecer, Michele Nonato. Aquilo me doeu de um tanto. Ele disse o seguinte, mais ou menos assim, né? Não foi a palavra exata, a frase exata, mas ele disse: olha, toda hora vem um grupo aqui, faz essa algazarra aí que vocês estão fazendo e vai embora. E daqui a pouquinho isso aqui vai ficar em silêncio de novo e eu vou ficar sozinho aqui no meu quarto. Então eu não vou sair dessa vez, não. Aquilo me doeu. E por que eu conto essa história? Porque o Rio Grande do Sul vai precisar que a gente chegue lá agora e fique por lá por um tempo. Não vai dar para esse país todo, para o Brasil inteiro, ter essa comoção inicial de ajudar o Rio Grande do Sul e daqui a pouquinho a gente virar a página, o noticiário, começar a falar de outras coisas, de briga de Lula e Bolsonaro, de Congresso Nacional, de Supremo, e o povo vai ficar lá sofrendo, igual esse senhor ficou naquele lar de idosos, que eu nunca vou me esquecer daquela declaração dele. Eu sei que muitas vezes a imprensa é acusada de sensacionalismo, de exagerar, de colocar palavras onde não tem, mas o que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul é algo sem precedentes, é desesperador. Aqui não tem nenhum exagero na minha palavra, nem nenhum adjetivo que a gente possa usar para descrever exatamente o que o povo gaúcho está vivendo, Michele Nonato. Eu elenquei aqui somente algumas coisinhas que não são novidades, mas que chamam a atenção do nosso ouvinte que está indo agora para o trabalho, que está com a sua família no carro e que fora do Rio Grande do Sul, por mais que hoje a gente tenha imagens, informações em tempo real, gente fazendo live, né, ao vivo ali, trazendo as coisas em tempo real, mesmo assim, só quem está lá no Rio Grande do Sul sabe o que esse povo está passando. Eu tenho conversado com muita gente, a minha esposa morou 13 anos no Rio Grande do Sul, a gente tem conversado com as pessoas quase que todos os dias. Eu tenho amigos aqui em Brasília que têm familiares, amigos lá no Rio Grande do Sul, em áreas mais atingidas, em áreas menos atingidas, e aí eu trago aqui, veja gente, as casas estão destruídas. Eu ouvi um relato nos últimos dias, Michele Nonato, que é uma situação pior do que a da pandemia da Covid-19. E aí você pode imaginar o que é algo pior do que aquilo que a gente viveu na pandemia. Porque na pandemia, o que essa pessoa do Sul me disse, é que você tinha uma casa para ficar. Você estava isolado, mas você tinha um quarto, você tinha uma cama, você tinha ali, fechava a porta e ficava ali esperando essa pandemia passar. As pessoas perderam tudo. E não é modo de falar, não é uma frase pronta. As pessoas perderam tudo. Perderam as suas casas, as casas estão destruídas e tomadas pela água. Não tem como mais aproveitar essa casa. As pessoas não têm para onde ir. Muitas estão em abrigos, outras conseguiram casas de amigos, de familiares, mas muitas não têm para onde ir. Não sabem como que vão recomeçar. O número de mortes, infelizmente, e aqui é uma constatação, ele vai aumentar. Não somente pelo número de desaparecidos, o número oficial de desaparecidos, Nonato e Michele, mas porque, infelizmente, os relatos que chegam, a gente tem um colega jornalista que está lá no Rio Grande do Sul também, que chegou lá recentemente e disse: olha, tem muitos corpos dentro das casas, que nós só vamos ver depois que a água baixar. A situação, ela é desesperadora. Quando a gente olha para o campo da economia, a gente está falando de empresas que vão ter que começar do zero.
de estoques inteiros que foram destruídos, de toda uma cadeia produtiva que foi destruída, de lavouras que não existem mais, de plantações que não existem mais, que toda a estrutura que foi montada durante anos vai ter que ser remontada, começar do zero, de uma pecuária que não existe mais. E como que a pessoa trabalha, como que ela recomeça a vida. Eu sei que nesses momentos de muita dor, de muita tragédia, nós seres humanos temos essa capacidade incrível de encontrar força não sei de onde, mas a gente consegue levantar a cabeça e recomeçar. Mas tem toda uma problemática aí que envolve a saúde mental. Por mais forte que seja o povo gaúcho, eles vão ter que recomeçar do zero, do ponto de vista da liberdade de locomoção, de ir e vir. Vocês imaginem, Michele e Nonato, tem gente que está agora numa área que talvez não seja uma área tão afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, mas que ainda assim essa pessoa está sofrendo diretamente com a tragédia porque ela não tem como sair dali, ela está isolada. As pontes caíram, as estradas não existem mais e ela precisa fazer compras, ela precisa de água, ela precisa de comida. Vem toda a problemática da falta ou não de abastecimento, por enquanto as autoridades garantindo que não há risco de desabastecimento no Rio Grande do Sul. Muita gente já falando em deixar o Rio Grande do Sul, um êxodo. Porque como vai ser a vida? Vai ter que recomeçar tudo do zero. Muitas cidades não poderão ser reconstruídas no mesmo lugar onde elas estavam. Terão que ser reconstruídas em outro espaço. A gente já conseguiu raciocinar isso? Você que está ouvindo o jornalismo da Nova Brasil FM. A cidade onde você mora, você imagina, a cidade onde você mora não vai poder mais existir aonde está hoje. Na rua tal, na avenida tal, casa tal. Imagina, esse endereço acabou, isso não existe mais. Vai ter que transportar essa cidade para um outro lugar. Então, é a reconstrução de completamente tudo. E, de novo, isso não é um exagero. E veja, e o amanhã? E as novas enchentes? E as chuvas do final desse ano? E as enchentes do ano que vem? Ah, mas você está sendo catastrófico, está planejando e já prevendo o futuro. Mas é claro, essas pessoas estão acabando de sair de uma tragédia e as chuvas não vão parar. Nunca mais vai ter chuvas. Vai ter que... Toda a estrutura e o planejamento para se conter novas enchentes e se preparar para uma nova crise climática como essa que o Rio Grande do Sul está vivendo, vai levar tempo. Vai custar dinheiro, vai custar planejamento, algo que os políticos brasileiros, seja Lula, seja Bolsonaro, têm muita dificuldade de fazer. E para concluir, Michele e Nonato, a situação dos abrigos, que é desesperadora. E aqui eu falo dos assédios, dos abusos, das brigas, dos crimes que estão sendo cometidos nesses abrigos, mas aí me dói de maneira muito, muito única pensar nas crianças do Rio Grande do Sul. São muitas e muitas crianças que não sabem onde estão os seus pais. Tem um colunista nosso aqui da Nova Brasil Brasília, que é de Porto Alegre, a família de lá, e ele comentava comigo esses dias que tinha ligado para uma amiga da família que mora em Porto Alegre, e ela gravou um áudio, ele até me mostrou o áudio, ela gravou um áudio descendo do prédio dela, lá em Porto Alegre, na capital gaúcha. Ela: estou indo comprar brinquedos para as crianças aqui do abrigo, porque eu não dou conta de ver essas crianças aqui sozinhas, abandonadas, sem pai, sem mãe. Eu estou indo ali, vou comprar dezenas de brinquedos e vou levar lá para esse abrigo para ver se eu ajudo de alguma forma. Ou seja, concluo dizendo que o cenário é de guerra e a gente não vai poder se acostumar. Ah, mas eu cansei de ouvir falar do Rio Grande do Sul, toda vez que eu ligo o rádio, que eu ligo a TV, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Gente, nós não temos noção da dimensão da tragédia. Eu trouxe aqui alguns pontos, alguns exemplos para ver se a gente clareia a nossa mente, porque de fato não se trata de exagero, não se trata de, longe disso, sensacionalismo. A gente está falando de uma tragédia sem precedentes que afeta direta ou indiretamente todos nós brasileiros neste momento. Michele, Nonato. É isso aí, Diego. E qualquer ajuda, qualquer reflexão, qualquer notícia, quantos, jornalistas e pessoas estão lá, às vezes se arriscando para ajudar outras pessoas nesse momento de muita dor. Então a gente tem que falar mesmo disso, e como você disse, não abandonar quando a poeira baixar, no caso a água baixar, a gente não abandonar a população do Rio Grande do Sul, que ainda vai precisar de muita ajuda. Valeu, Diego, até a próxima. Até amanhã.